Bom dia, olá a todos. Eu me chamo Raquel Lira, sou professora de administração do IFCE aqui do Campus Cedro. Mais uma vez, como parte da programação do Dia do Físico, o IFCE e algumas instituições parceiras têm a honra de trazer para vocês algumas entrevistas com físicos, pesquisadores e pesquisadoras nacionais. Pessoas, né, que vêm contribuindo com o ensino, a pesquisa no país nessa área. Na ocasião, hoje, né, contamos com a participação especial do professor Rodrigo José da Silva Lima. Rodrigo é físico, professor da Universidade Federal de Campina Grande. Ele possui graduação em bacharelado em Física pela UFCG, tem mestrado em Física pela Universidade Federal da Paraíba, desculpa, tem doutorado em Física pela Universidade Federal de Sergipe. Rodrigo também tem experiência na área de física, com ênfase em propriedades ópticas e Eita, Rodrigo, um trava-língua. Espectroscópicas da matéria condensada. É sempre um desafio falar, né? Eu digo que é sempre mais fácil falar termos em inglês, né? Além disso, outras, né, interações entre matérias e a radiação, partículas, atuando principalmente nos seguintes temas, né? Nanopartículas, né, espectroscopia. Eita, Rodrigo, olha, você vai brincar muito comigo durante essa live, viu? Espectroscopia, fotoacústica, física e centros de cores. Tá? Então, pronto, para iniciar a nossa conversa, eu vou já, né, Rodrigo, de forma, né, te chamar aqui para a tela, né, que o Nunes vai colocar, e queria que você pudesse nos contar um pouco sobre a sua trajetória de formação, passando em si pela graduação e chegando até tuas experiências na pós-graduação, que eu acredito que sejam muito ricas, tendo em vista que são duas universidades, apesar de serem no Nordeste, trazem, eu acho que, realidades bastante diferentes, né? E aí, enfim, a gente vai já iniciando esse papo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu fico lisonjeado pela oportunidade de mostrar um pouco do que é a nossa história, ou como é que a gente desenvolve ciência no Brasil. Então, para começar, eu vou falar um pouco da minha formação. Então, eu fiz a graduação em Física, em bacharelado em Física, na Universidade Federal de Campina Grande, e lá eu fiquei muito apaixonado pela possibilidade de ser cientista, né? Porque desde criança você assiste desenhos, vê algumas reportagens, mas acha que aquilo é muito distante da nossa realidade. E eu vi que isso aí era uma coisa possível, e mudou quando acho que no segundo semestre, assistimos um seminário de um professor, que agora já aposentado, o professor José Suassuna, onde ele apresentou um seminário que ele fazia o estudo espectroscópico do sangue humano e do sangue de animais. E isso mudou muito o rumo do que eu queria para a minha formação. E logo em seguida a gente bateu no laboratório dele e pediu para trabalhar, para fazer iniciação científica. Ele me recebeu e, a partir daí, começou a enxergar a física, enxergar a ciência de uma forma diferente e impulsionou nossa formação. Então, seguiu lá com um projeto no laboratório que foi trabalhar com pedras preciosas da nossa própria região, na região da Paraíba. Então, a gente estudava o centro de cores com espectroscopia UV visível convencional e espectroscopia fotoacústica. E, seguindo a graduação, eu consegui fazer um mestrado ainda nessa área, onde a gente avançou um pouco mais nesses estudos. Para continuar o trabalho, era uma premissa que o professor sempre nos dizia, olha, não se acomodem em uma área só, tente conhecer várias coisas, tente se descobrir e se arriscar. Então, nesse sentido, eu quis mudar
a minha linha de pesquisa, quis descobrir novas possibilidades e fui para a Universidade Federal de Sergipe, trabalho com o professor Cristiano Menezes, onde tive a oportunidade agora de construir meu sistema. Então, produzir meu sistema, sintetizar nanopartículas e caracterizar de uma forma diferente da que eu fazia antes. Então, eu fazia uma análise espectroscópica das transições visíveis que ocorriam no material e agora eu passava a criar meu sistema, trabalhando um pouco como químico, e caracterizar com difração de raio-x, com propriedades magnéticas, com microscopia eletrônica, com radiação síncrona. Então, essa experiência foi fantástica para a minha formação, porque abriu um leque de oportunidade, de possibilidades no âmbito de física experimental, onde eu tive a oportunidade de viajar por várias vezes e desenvolver parte da minha pesquisa no Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que era a época. Depois ele se transformou no CNPEM, que é o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, onde eu usava as instalações do Laboratório Nacional de Nanotecnologia, onde tinha os microscópios eletrônicos, e o ANEL, que é o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, onde eu usava as linhas de luz com raio-x para obter informações mais rebuscadas dos materiais que eu sintetizava, das caracterizações que eu buscava. Então, seguindo isso, eu voltei para a universidade, onde minha posição é de físico, sou pesquisador, essencialmente pesquisador, e sou professor na pós-graduação, no mestrado que nós temos. E nessa oportunidade que eu voltei, eu tive o prazer de trabalhar em colaboração com um grupo de materiais, onde eu desenvolvi uma pesquisa que era com biopolímeros. Então, a gente sintetizou um biopolímero a partir da casca de camarão. Então, foi uma colaboração magnífica, porque saía fora de todo o contexto que eu já tinha trabalhado. E após isso, eu fiquei muito tentado a buscar mais e mais, onde eu fui fazer meu primeiro pós-doutorado na Universidade Federal de Goiás, com o professor Adolfo Franco Júnior. Então, com o professor Adolfo, eu trabalhei com magnetismo e com propriedades ferroelétricas, então, materiais que a gente chama de multiferróico. A gente desenvolveu um trabalho bastante interessante, principalmente para mim desafiador, porque era agora sintetizar cerâmicas e caracterizar as propriedades elétricas desses materiais com a parte magnética. E dessa colaboração surgiu uma oportunidade de fazer um pós-doutorado fora, onde eu fui para a Dinamarca, conhecer mais uma técnica diferente de análise, que foi a oportunidade de conhecer a espectroscopia de nêutrons. Então, lá eu tive a oportunidade de sintetizar novamente polímeros, trabalhar com o pessoal de química e estudar qual era os efeitos que eu queria, nesse caso, em polímeros porosos, que tinham uma capacidade, uma aplicação de absorver amônia. Então, como é que essa amônia se ligava com esse polímero à luz da espectroscopia de nêutrons? Então, foi uma experiência fantástica, onde eu passei um ano trabalhando e conhecendo laboratórios que têm essas infraestruturas, que são grandes laboratórios, que não podem ser abrigados apenas na universidade, são um consórcio de vários países. E isso foi bastante enriquecedor para a minha formação, e hoje
eu colaboro com esse pessoal e basicamente é essa um pequeno olhar da minha formação. Nossa, nem tão pequeno, né, professor? Modéstia, né? Mas eu acho que experiências diversas em diversas instituições e, inclusive, trazendo o escopo para aquilo que lhe configura hoje como as linhas de pesquisa, né? Eu queria que se o senhor pudesse falar um pouco mais sobre, né, os desafios de pesquisa, né, que são impostos nessa área, né, que envolvem, né, a sua jornada, né, passa pela síntese e caracterização desses materiais, os nanomateriais, né, que hoje estão bastante em voga, inclusive no mercado, chama atenção pela sua pesquisa com casca, né, com esse biopolímero. Eu particularmente, como trabalho muito ligado à inovação, né, vou procurar também saber um pouco mais sobre os seus achados. Mas queria que falasse um pouco mais, tanto dessa área, a caracterização de materiais, nanomateriais, o magnetismo, né, essa experiência que o senhor relatou, né, e as propriedades estruturais e a de nome mais difícil, que eu me enrolei aqui para falar, espectroscopia, né, que são áreas, linhas de pesquisa hoje onde o senhor tem sua atuação, né? Pode falar um pouco quais são os desafios hoje dos pesquisadores que estão envolvidos nessas áreas? Nesse sentido, é um desafio mesmo, porque no Brasil, especificamente na região Nordeste, a gente tem pessoas com formação muito boa, a gente tem motivação, e o que a gente geralmente não tem é recurso para a manutenção dos laboratórios, para a aquisição de bons equipamentos. Então, a gente tem que trabalhar visando isso, tentar contornar esses problemas e encontrar soluções para que você se mantenha ativo e trabalhando. Então, começando na época da graduação, é escolher um sistema que, para nós, é uma colaboração com o pessoal de engenharia de material de Minas. Então, o professor Rainar Wegner fornecia as amostras, então já não tinha esse custo da aquisição das amostras, e a gente tinha a máquina que podia analisar. Então, era importante porque essas análises, muitas vezes, eram feitas pelo pessoal de fora. Então, eram amostras nossas, era da nossa geologia, e era completamente analisado fora do país. Então, era um trabalho muito importante do ponto de vista de física, do ponto de vista de mineralogia também, e foi possível a gente aliar e unir isso aqui. Lá em Sergipe, a gente já passou por uma situação mais confortável. Então, o meu orientador tinha projeto aprovado, era uma época tranquila, no começo, 2009, 2010, era uma época que a gente tinha um fomento maior à pesquisa, então eu conseguia custear minhas passagens para São Paulo, tinha verba para comprar reagente, para fazer amostras, a universidade estava em expansão, estava comprando equipamentos, então, magnetômetros, difratômetros. Então, eu peguei um período que foi bastante interessante. No finalzinho começou a escassez, mas eu já tinha feito meus dados e eu vi a dificuldade que os outros alunos enfrentaram após isso. Então, seguindo nesse caminho, o trabalho com o biopolímero que você mencionou, com a quitosana, ele foi um trabalho bastante interessante, porque a gente utilizava a casca de camarão, que era um rejeito da indústria. Então, essa indústria rejeitava essas cascas de camarão em lixões, a gente utilizava esse lixo e transformava num polímero que é bastante importante para aplicações biométricas. Então, do ponto de vista de inovação, era um pontapé
muito grande, porque você utilizava uma matéria-prima que era um rejeito, transformava num material que era bastante caro, e nosso objetivo era de transformar ele um material com pureza médica, então com aplicação para a biomedicina, e isso tornava um trabalho bastante importante para essa nossa realidade. Então, no laboratório que a gente desenvolveu isso, o laboratório CertBio, ele também tinha uma característica diferente, porque ele possui uma infraestrutura que é fora dos padrões que a gente tem nas universidades locais. Ele tem uma estrutura de equipamentos e de qualidade de trabalho que é fantástico para a nossa realidade. Então, mesmo assim, ele buscou aliar essas possibilidades que a gente tinha e desenvolver produtos de relevância, utilizando nossos recursos. Então, a experiência que eu tive em Goiás também foi uma experiência boa. A gente passou por uma época que os laboratórios tinham muitos reagentes, tinham uma infraestrutura de equipamentos boas, mas já estava no esticado da corda, então já estava faltando recurso, então você tinha que tirar leite de pedra com os recursos que você tinha, quebrava equipamento, você tentava consertar. Hoje é o que a gente passa na universidade, então a gente ganha um equipamento, mas por vezes a gente não consegue manter o equipamento, geralmente a gente tem que utilizar recurso próprio, tirar do próprio bolso para que a coisa funcione, você tem que parar a sua pesquisa, seu trabalho, para tentar consertar algo que quebra, porque não tem recurso para isso. Então, o desafio maior que a gente passa é essa falta de investimento, essa falta do olhar até do governo, da população, e entender que a ciência é algo muito importante. Então, que nós que estamos na universidade, a gente não está só lá estudando, né? Isso é um trabalho. Então, o aluno de pós-graduação, na verdade, ele é um trabalhador. Ele está desenvolvendo sua pesquisa não somente lá porque está passando tempo, ele não tinha o que fazer. Então, essa visão que a gente não tem. E quando tive a oportunidade de trabalhar fora, eu vi a diferença de concepção e de abordagem que o pessoal tinha. Então, a pesquisa lá é algo que está no top das prioridades. Então, tudo que a gente fazia, a gente tinha um respeito e uma atenção que era condizente com a realidade da pesquisa, o que eles tinham de importância para isso. Então, aqui, você quer descobrir, quer fazer um projeto, você vai brigar com tudo e contra todos para conseguir alguma coisa, e sempre é difícil, sempre é penoso seguir com a pesquisa e conseguir desenvolver. Nossa, Rodrigo, é triste, lógico que, assim, quando a gente vê esse panorama, eu talvez tenha aí tido também a formação de graduação e mestrado numa época semelhante à sua, assim, eu entrei nas instituições de ensino também lá por 2002, né, e foi exatamente quando a gente estava, né, no período mais difícil, né, das instituições, ali o final da década de 90 e o início de 2000, né, e aí veio a expansão, né, na primeira década de 2000, e essa expansão, ela mudou um pouco a cara, né, do Brasil. Eu tive a oportunidade de conviver com uma professora, que na época era uma colega, né, de graduação, ela estava fazendo graduação em Física na UFPE, enquanto eu estava na administração, e ela falava, né, das dificuldades que eram, né, de manter o laboratório. Eu trabalhava exatamente com
raio laser, enfim, tentava me explicar na época da graduação o que fazia, né, e da necessidade, por exemplo, de compra de hidrogênio, né, e quando foi entrando dinheiro, né, de projetos, né, ao longo dessa primeira década de 2000, a alegria que era poder fazer o experimento e poder fazer coisas, como você falou, né, que tinha que colocar para outro laboratório, para fora, enfim, às vezes você está formado em física, mas você também tem que entender de comércio exterior, né, e de toda a legislação, né, que às vezes é de importação de tipo de produto, ou mesmo de envio, acaba tendo que se capacitar na área, né, de compras públicas, né, é interessante, enfim, e ao mesmo tempo desafiador, né, então quando você põe, né, esse seu panorama, o que a gente tem desde 2016 e quem vem acompanhando, né, a diminuição do financiamento para pesquisa no Brasil vem também como um lamento. E aí eu vou puxar um pouco a ideia do que eu toquei, né, quando falei, né, desse teu trabalho com a casca dos biopolímeros, é que quando a gente pensa em inovação, as áreas, como é o caso da física, a química, né, a matemática e a biologia são essenciais, né, seja no ensino básico, né, seja exatamente na aplicação de inovação para a indústria, né? Eu acho que você tocou muito um ponto. As pessoas às vezes acham que a gente está na academia, tá, né, fazendo ciência e parece que ela é uma brincadeira, né? Como se a gente não gastasse horas e horas, tempos de estudo, realmente é um trabalho extenuante, né? Enfim, fico feliz de poder conhecer um pouco tua história. Eu acho que quem tá escutando também, né, pode, né, sentir um pouco desse gosto, né? Mas eu queria que tu falasse um pouco também como é que você, né, dentro é, desse panorama que a gente, né, hoje se encontra, e pensando também, né, nessa questão dos alunos, a gente tem muitos alunos nessas áreas, principalmente na área de física, que ou pretendem ingressar ou estão na área, né, e podem vir a passar por desafios, né, semelhantes, né, ao que fizeram você chegar aqui, e falasse um pouco como é na graduação, né, como é que hoje a gente tem aí um panorama de como é que está atualmente e um panorama mais de curto prazo, né, vamos dizer assim, os próximos 5 anos, para as áreas que você tem atuado como pesquisador, né, o que é que a gente pode esperar para pesquisadores que se interessam, principalmente, acho que na graduação a gente trabalha muito a ideia do nome difícil, né, a espectroscopia, né, conhecimento básico, né, de quem se forma em física, né, de alguma maneira lidar com, assim, uma demanda muito grande exatamente por pesquisas voltadas exatamente a essa parte de materiais, né, dos nanomateriais. Então, quem está pensando em fazer física e ir para algumas dessas áreas, né, o que é que você pode nos dizer, né, não desconsiderando esse panorama um tanto difícil que a gente está enfrentando. Assim, o panorama, como você bem falou, é bem complicado, é bem difícil, porque, por exemplo, na época que eu fazia graduação, a gente brincava, tinha a Sociedade Brasileira de Física, e tinha apenas duas opções de modalidade de sócio, que era você se associava como aspirante ou como doutor. Então, depois que você se formava, não existia nada, era um gap que você era sócio aspirante ou formado ou com mestrado, no mestrado, com doutorado, no doutorado e doutorado. Então, porque falando um pouco da questão do bacharelado, poucas opções, poucas posições existem. Então, a minha é uma exceção boa, que contrata físico. Então, ele não distingue se é bacharel ou licenciado, mas contrata físico. Então, infelizmente, não abrem várias vagas dessa. Então, eu conheço pouquíssimas pessoas que são contratadas como físico em instituições brasileiras. Então,
em universidades são pouquíssimas posições, e há 2 centros de pesquisa que contratam pessoas com esse perfil, e que eu tenho conhecimento, que é o CETENE, que é aqui em Pernambuco, e o Centro de Pesquisa Brasileiro, que é o CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisa Física, que contrata também pesquisador como físico. Infelizmente, para a demanda que a gente tem, do número de cursos que a gente tem, de pessoas formadas, o panorama é terrível, porque não há como absorver todo mundo. Então, para a parte de licenciatura, a gente brincava com nossos colegas que faziam licenciatura, eles eram coringa, porque a formação deles dava a condição de ser pesquisador e de ser professor. Então, você tinha esses dois panoramas. Então, no país não há a condição de centros de pesquisa que contratem pesquisadores para desenvolver materiais. Então, até hoje a gente não tem a profissão de físico totalmente regulamentada. A questão da nossa legislação e nosso Instituto de Patentes, o INPI, não funciona como deveria. Então, a gente fez o depósito de patentes de vários produtos e tudo, mas a demora é tão grande que quando o pedido de patente, porventura, saia, o produto já não tem mais aquele impacto. Então, do ponto de vista de quem quer fazer física, hoje em dia, para trabalhar, por exemplo, com as coisas que eu estou estudando, que eu estou pesquisando, é muito bom, é muito desafiador, é muito, do ponto de vista científico, é fantástico, mas do ponto de vista profissional, de como você vai se inserir no mercado brasileiro, é muito complicado. Então, concursos que antigamente você abria 2 vagas, uma vaga tinha 5 inscritos, agora tem 50. Então, está cada vez mais afunilando, porque já entrou no nível de acomodação, de saturação, essas oportunidades de vaga. Então, fora do país, o panorama já é outro, já existem muito mais vagas, porque empresas e indústrias, ao contrário daqui da nossa realidade nacional, contratam físicos. Então, seja para trabalhar com desenvolvimento, seja para fazer controle de qualidade, seja para desenvolver novas metodologias, novos equipamentos, seja para até controle de mercado financeiro, contratar físicos para trabalhar em bancos. Então, esse panorama fora é completamente diferente, porque o físico é visto como um profissional bastante procurado, bastante importante para o mercado. E aqui no Brasil, infelizmente, a cultura nossa, as empresas, não tem essa visão. Então, ainda é muito fechado a parte da engenharia. Então, o engenheiro é quem é capaz, o engenheiro que tem um conselho, que pode desenvolver, que pode assinar, que pode desenvolver certas atividades que o físico poderia desenvolver. Então, o panorama, infelizmente, não é muito favorável para quem está pensando em fazer física e se inserir no mercado de trabalho. Eu acho que a gente trabalha, né, com a realidade, né? E eu acho que essa sua colocação, eu acho que é muito importante para já os profissionais vislumbrarem exatamente essas outras oportunidades que vêm aparecendo. O Nuno já está me lembrando aqui que infelizmente, a gente já está estourando o tempo, e aí eu já de antemão agradeço demais, gostaria mais de ouvir, foi um prazer estar contigo, Rodrigo, e saber um pouco mais da tua vivência. Eu espero que
que ela, assim, como me instigou, sirva para outros que estão nos escutando aqui também, né, de procurarem saber mais sobre o seu trabalho enfim, tenham também essa realidade em vista, né, na profissão que escolheram. E aí abro para você fazer as últimas considerações e a gente fechar, né, o vídeo de agora. Então, muito obrigado, Raquel, pela atenção, pela paciência, ao professor Nunes pelo convite. Então, eu espero ter contribuído para que novos estudantes se interessem por física, então, não ligado à parte ruim, não pensar na parte ruim, há oportunidades aqui fora, então, vai haver oportunidade, não quero deixar aqui uma coisa que não vai funcionar, que não vai dar certo, não é essa premissa, mas que tem o pé no chão, que não está ruim só para a física, está ruim para todo mundo, o Brasil passa por um momento difícil, e que física é muito bom. Eu sou apaixonado pelo que faço e desejo que os alunos, pelo menos, tenham a oportunidade de conhecer mais física, mais das possibilidades, saber que existe a possibilidade de ser cientista no país, sim, fora também, e que é o desejo que eu tenho é que as pessoas conheçam mais, descubram mais e escolham física. A gente aqui agradece aqui, Rodrigo, pelas suas palavras e mais uma vez também agradecer a oportunidade da Nunes de estar mais uma vez aqui contribuindo para a jornada da física e temos ainda mais programação. Obrigada, gente, e bom dia.